Vamos lá então. Ó, o meu objetivo nesse vídeo de hoje é muito prático e muito simples. Por mais que o título desse vídeo possa parecer tendencioso, ou você possa até achar que eu estou tentando te enganar, deixa eu ajustar essa luz aqui. Tá muito escuro o meu rosto. Não tem o que fazer. Acabando a bateria, cara. Pô, tô improvisando uma luzinha de contorno aqui, mas a bateria dela tá baixa. Bem, eu sei que vocês vão me perdoar dessa vez. Mas, ó, meu objetivo aqui é ser o mais pragmático, rápido, prático possível para te provar que realmente o que está no título desse vídeo é possível, é fácil e que a ideia como um todo desse vídeo aqui de te mostrar que faturar 10 mil por mês ou até o quanto você quiser por mês com design é fácil e você precisa de algumas coisas, lógico, mas uma delas é a mais importante de todas, tá? E querendo ou não, essa única coisa, ela é a mais subestimada, talvez. Não diria subestimada, mas é uma das coisas que talvez os designers ou qualquer outro profissional que tem alguma meta não presta atenção. Então fica até o final do vídeo, tá? Que é uma forma de você talvez conseguir bater as suas metas aí, e eu vou te mostrar realmente, te dar a senha aqui, entendeu? Eu preciso que você seja perspicaz de entender o que eu vou falar e pegar todo esse conteúdo aqui desse vídeo e levar para sua vida e aplicar, tá? Então, eu vou trazer a parada de uma forma muito prática, mas eu preciso que você aplique. Então, é muito normal, muito convencional você assistir isso aqui, falar, pô, legal, cara. Aí você troca de aba lá, continua fazendo, seguindo sua vida, sem se preocupar com o que eu tô falando nesse vídeo aqui. Então, fica até o final. Eu vou depois pedir, então não se preocupa com isso agora, mas depois eu vou pedir para você deixar um comentário, vou pedir para você me seguir, se inscrever no canal, mas não se concentre nisso agora. O assunto desse vídeo ele é tão prático, fácil e simples que eu anotei em poucos tópicos aqui nesse meu cadernículo aqui. Eu uso só para poder, enfim, anotar ideias de vídeo, trazer um micro roteiro para acompanhar, nem necessariamente um roteiro, né? Minha ideia é clicar aqui, iniciar gravação no OBS e começar a falar. Mas vamos lá. O que é, primeiramente, tá? Para tirar sua curiosidade, o que é essa coisa que é subestimada ou que os designers ou até você mesmo não dá atenção suficiente? São os números. E se eu não tivesse com o modo retrato ativado, aqui na lousa está escrito você precisa, aqui, ó, precisa saber os seus números, está escrito aqui. Saber os seus números é o primeiríssimo passo para você conseguir chegar até essa meta, tá? Eu vou te provar, vou te mostrar aqui de forma ilustrada, matemática, mas para você entender como é muito possível. Vamos supor que, vamos ilustrar daqui para frente, tá? Esse mesmo exemplo. Vamos supor que a sua meta seja faturar os 10 mil por mês com design, que é talvez o sonho da grande maioria aí. Você precisa para faturar os 10 mil por mês com design. Não vamos falar de serviço, não vamos falar de onde você vai conseguir esses 10 mil, vamos olhar para a meta. Você precisaria de mais ou menos R$ 2.500 fechados em contrato por semana. Ok. Ou então, R$ 5.000 em contrato a cada 15 dias. Isso fica muito ao seu critério. Por que fica ao seu critério? Porque você precisa saber os seus números. Sabendo os seus números, sabendo, poxa, eu preciso então fazer R$ 2.500 por semana, você precisa começar a descer cada vez mais essa escada para entender. Para eu fazer R$ 2.500 por semana, eu preciso fazer quantas reuniões de venda? Tá, minha conversão ela é de 50%. Então, eu preciso de um contrato de 2.500 por mês, ou de dois contratos de 1.200 por mês, mas vamos supor que seja um contrato de 2.500 por mês. Para eu conseguir isso, eu preciso fechar uma venda. Para eu fechar uma venda, conversão de 50%, eu preciso de duas reuniões. Duas reuniões por semana, isso é magnífico, tá? A conversão de 50% ela é muito alta, mas vamos pensar por esse cenário para facilitar. Ou seja, olha o tanto de dados que a gente já criou aqui. Uma meta geral, tá? Os R$ 10.000 por mês. E o que eu aconselho você a fazer para chegar nessa meta dos 10 mil aqui por mês? Ou quanto você quer que seja, para você chegar nesse número. Existe um termo dentro do negócios, etc e tal, que é break-even. O que é o break-even? É o quanto a sua empresa precisa faturar para ela se pagar. Então, se hoje eu tenho um custo, aqui no Estúdio Novo, por exemplo, eu tenho um custo de R$ 65.000 por mês de custos. Todo, tá? E nesses custos estão incluso equipe, está incluso ferramenta, incluso fatura de cartão, tráfego pago, tudo incluso aqui nesses R$ 65.000 por mês. Ou seja, o break-even da minha empresa é de R$ 65.000. O seu break-even pode ser de R$ 5.000. Você pode ter que pagar Adobe, pode ter que pagar alguns bancos de imagem, ferramenta, parcela do seu computador. Chega nesse número, tá?
Qual que é o seu break-even? O meu break-even ele é de R$ 5.000. Feito. É o que você precisa faturar minimamente todos os meses para não quebrar. E aí você adiciona uma margem acima desses R$ 5.000, que seria mais ou menos a sua margem de lucro. Pode ser de 30% a 50%. Vamos supor que seja 50%, então você precisa faturar 50% a mais do que o seu break-even. Estou ficando muito técnico, mas pensa nos números aqui. Você precisa faturar R$ 5.000 por mês para se pagar, você precisa de pelo menos 50% a mais do que isso de lucro, que seriam R$ 2.500 a mais. Ou seja, a sua meta mensal ela é de 7.500. Ok, esse é um excelente número, tá tudo muito redondo. E agora a gente precisa descer os degraus. Se a gente precisa faturar R$ 7.500 por mês, olha, eu preciso fechar X contratos por semana, e para eu fechar X contratos por semana, eu preciso de tantas reuniões de venda. E para eu fazer tantas reuniões de venda, eu preciso abordar, prospectar e etc. com X leads. É aí que começa a ficar interessante a conta. Vou me ajustar aqui na cadeira. Porque essa é a hora onde a maioria fica com dúvida. Porque, poxa, se eu preciso de 10 leads para conseguir marcar 2 calls e fechar uma delas, da onde eu vou tirar esses 10 leads? Eu vou prospectar, eu vou fazer... O que eu faço para esses 10 leads? Existem inúmeras possibilidades, tá? No mínimo 20 possibilidades para você conseguir esses 20 leads aí. E aqui a gente começa a falar de um conceito muito interessante, que são canais de aquisição. Eu não vou entrar tanto nesse mérito agora, tá? Mas, se você quiser conhecer e entender um pouco mais de onde podem vir esses 10 leads, etc., eu vou dar algumas dicas que podem ajudar você aqui no começo a conseguir nutrir esse início de jornada, né? Então, vamos pensar que existem duas coisas aqui. Existe a sua meta final por mês e existe o número de leads que você precisa para chegar nessa meta aqui por mês. Até você conseguir conectar as duas coisas, tem uma ponte. Essa ponte são reuniões de venda, são calls, são fechamentos, são contratos. Então, eu vou te dar uma dica que pode ajudar você a romper, talvez, um pouco essa série de dúvidas. E é a seguinte: escolha um produto. Olha para sua meta, escolha um produto, um serviço que você vende. Olha, você é web designer, você faz identidade visual, você faz social media, independente do que você faça. Escolha um serviço que ele consiga ter um valor muito semelhante ao quanto você precisa vender por semana. Vamos supor que sejam uns R$ 2.500 por semana ali. Olha, R$ 2.500 pode ser uma página de vendas ou pode ser um site institucional. Escolha um único serviço. E aí, escolheu esse serviço? Às vezes não vai ser 2.500, às vezes vai encontrar um serviço de 1.250, mas ele precisa de 2. Então, tem que conseguir fazer essa matemática e adapta isso para a sua realidade, tá? Fez isso? Escolheu esse serviço? Agora vamos olhar para que público compraria esse serviço. Olha, se é um site institucional de 2.500, eu acho muito barato para um site institucional, tá? Vamos pensar em uma página de vendas, um landing page, ou que seja, 2.500 por mês. Qual é o público que compraria isso? Olha, produtores, existem negócios locais, gestores de tráfego que comprariam isso para um cliente final. Existem agências que pagariam para ter uma landing page externa, porque eles não conseguem internalizar. Olha, existem diferentes públicos. O que você precisa fazer agora é nutrir o seu pipeline, né, para a gente dizer, mas nutrir essa etapa inicial com 10 contatos por semana, se 10 for o seu número, correto? Para você conseguir marcar calls e depois, consequentemente, vender. Nesse começo, você vai provavelmente começar a extrair as suas primeiras métricas e ver que talvez não precise de 10 leads, você precise de 5, ou talvez você precise de 20. Tudo vai depender do canal que você está utilizando. Se for uma prospecção fria, vai precisar de muito mais leads. Se for um social selling, o que seria um social selling? Começa a produzir conteúdo sobre esse tema, começa a produzir conteúdo sobre landing page, começa a criar em cima disso. E todo mundo que interagir com esse conteúdo, você vai chamá-los no direct, trocar uma ideia e levá-los para Macau. Estou fazendo de uma forma muito resumida aqui, tá? Fazendo isso, você vai conseguir leads um pouquinho mais quentes. Ou seja, talvez numa prospecção fria que você precisaria de 20, 30 leads, com social selling você precisaria de 10, talvez, porque são leads muito mais nutridos, muito mais aquecidos. Um tráfego pago, talvez você precisaria de 30. Então as métricas elas são muito diferentes, elas variam de acordo com o canal. Seu objetivo é descobrir qual é o seu melhor canal, que precisa de menos leads, que trazem os leads mais qualificados para você, dão menos trabalho e que fecham o preço sem recusar, ou enfim, fecham com você sem dar nenhuma objeção de preço. Esses são os números que você precisa procurar. É o que está aqui, ó. Você precisa saber esses números. Sem saber esses números, você vai ficar à mercê da sorte.
à mercê da indicação quente que vai vir. E lead de indicação, ele é um lead que ele não serve muito bem para a gente tirar essas métricas, porque ele é um lead que praticamente chega comprado, porque ele veio de uma indicação. Então a gente precisa começar a criar essas métricas, e você começa fazendo isso, começando. Um pouco contraditório, mas você começa a criar essas métricas começando a criá-las. Então começa a levantar poeira, começa a levantar pessoas, leads, contatos, vai amigo, parente, indicação, ex-cliente, cliente atual que pode indicar outra pessoa, levanta um número de leads, marque reuniões de venda, veja quantos respondem positivamente a isso, quantas reuniões forem, veja quantos fecham essas reuniões e vai tirando essa métrica. Semana a semana, faça uma análise. É muito importante que você analise isso de semana a semana e não de mês a mês. Porque se você analisa de semana a semana, você consegue ver seu progresso, ver aonde você errou, ver aonde que você talvez precise ajustar algum ponto. Olha, eu preciso dar mais atenção na hora das reuniões, eu preciso ajustar minha proposta. E sem perceber, né, ou sem querer querendo, né, você vai começar a criar uma rotina comercial. Olha só que legal. Você vai começar a construir aquela personalidade de vendedor de design, vendedor de um negócio de design, sem perder a sua essência criativa. E é exatamente isso que você precisa fazer, é conseguir criar essa rotina comercial, perdão, isso é uma rotina já, deve ser feito. E assim você vai começar a extrair os seus primeiros números, vai começar a extrair as suas primeiras vendas e conseguir ir apertando os parafusos. Olha, talvez eu precise diminuir a meta, ou olha, talvez eu precise aumentar o número de clientes, talvez eu precise mudar o canal. Esse é o segredo, essa é a senha, essa é a chave para você conseguir atingir os 10 mil por mês. Veja como fica muito fácil você olhar para os 10 mil quando ele é diluído. Olha, R$ 2.500 por semana, é um contrato por semana, ou 2 contratos por semana. Para eu fazer isso, eu preciso de tantas reuniões. Para tantas reuniões, eu preciso de tantos leads ou tantos contatos. Olha como fica muito mais alcançável, muito mais tangível. Esse é o principal ponto. Os designers, eles não sabem disso, ou se sabem, ignoram, ou estimam saber os números. Você precisa começar isso a partir de agora. Eu sei que a sua rotina é puxada, eu sei que você tem muita demanda operacional para fazer, mas a sua atenção tem que estar 60% a 70% nisso e os outros 30% em executar aquilo que está sendo vendido. É isso, para escalar, para crescer. Os grandes negócios, os pequenos negócios fazem exatamente esse mesmo movimento. Aqui, para a gente chegar em alguma meta, a gente olha para os nossos canais, extrai os números de cada um deles e vê qual que vale a pena a gente escalar para conseguir bater uma meta. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está numa sexta-feira, nós temos uma meta de até sexta-feira que vem, que é o último dia do mês, fechar mais 3 projetos. Eu sei que para eu fechar 3 projetos, eu preciso mais ou menos de 9 reuniões. Então, a minha meta com o meu time comercial é que eles agendem 9 reuniões para a semana que vem. Porque assim eu sei que eu consigo fechar 3 projetos, porque eu já conheço as minhas métricas. Beleza? Então, eu quero que você comece a fazer esse exercício. Tenho certeza que vai mudar completamente a sua percepção daquilo que você faz hoje. E agora chegou a hora de eu falar aquilo que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Né? Tô voltando agora a produzir conteúdo, tô voltando agora a fazer vídeo para o YouTube. Eu gosto muito desse estilo, que eu escrevo algo que faz parte da minha rotina e trago isso para vocês como um novo ponto de vista. Então eu preciso do feedback de vocês de que isso está ficando interessante, tá? Então deixa aquele comentário básico, pô, Rafa, curti, qualquer coisa do tipo, tá? Fica livre aí, isso não toma muito seu tempo, mas valoriza o meu. Deixa um like, comenta, se inscreve no canal, dá um feedback para mim lá no direct do Instagram, pode ser aqui também nos comentários sobre o que você achou, porque eu vou começar a trazer mais vídeos aqui à medida em que o feedback for acontecendo e você chegando, beleza? Para você que não me conhece, as minhas redes sociais, elas estão aqui embaixo. Aí eu tenho um estúdio de design, já tem, sei lá, seus 6 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, não lembro quando que eu comecei o estúdio novo, mas o meu estúdio de design hoje ele fatura mais ou menos R$ 100 mil por mês, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e a gente conseguiu chegar a isso depois de aprender alguns macetes de negócio, não tem nenhum segredo, tá? Mas simplesmente por conseguir ajustar e equilibrar certos pontos de negócio, e meu objetivo é trazer esses pontos aqui para vocês entenderem como que vocês conseguem fazer um resultado ou semelhante, ou igual, ou inferior, enfim, tudo depende da sua meta, do que você quer. E meu intuito é mostrar para você que dá para conectar você ao seu objetivo e dá para vocês como fazer essa ponte aí, beleza? Contem comigo, abraço, até o próximo vídeo e não se esqueçam de deixar comentário. Se não deixar comentário, eu condeno você a só receber lead desqualificado, cliente querendo logo de R$ 150. Fechou? Até o próximo vídeo, pessoal.